Oi, pessoal. Hoje nós vamos pegar aquela aula que nós tínhamos dado de teoria e vamos transformá-la em prática, certo? Hoje nós vamos pegar o nosso caderno do Aprender Sempre, volume 1 da segunda série, e vamos simplesmente resolver os exercícios que tem aqui dentro. A aula teórica a professora já fez com vocês, já mandei na aula número 1. Vocês têm que assistir aquela aula, espero que vocês já tenham até assistido. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios que tem aqui no Aprender Sempre, tá bom? Lembrando que esse caderno, ele tem na forma física, está aqui na escola, foi distribuído hoje para alguns alunos, quem vier vai receber o seu. E também tem aí na forma digital que eu passei para vocês já na semana passada no Google Classroom, ok? Então vamos lá. A sequência de atividades 1, que é de observação de formas geométricas espaciais, tem algumas questões que nós já resolvemos, né, na sala de aula e também na parte teórica. Então nós não vamos fazer essa definição, por exemplo, aqui, ó. Aqui era de observação, se a gente tivesse passeado pela escola, né, o que a gente perceberia de formatos de alguns objetos. Então, como essa parte não tem, né, porque a gente não está no presencial, a gente não vai fazer. Aqui, ó, é para a gente meio que definir prismas, pirâmides, cones e cilindros, que a professora também não vai fazer, porque eu já fiz isso na aula teórica, que é a aula número 1. Tá tudo definidinho, bonitinho aí na aula número 1, tá bom? Agora aqui são exercícios que a gente tá olhando e vai fazer realmente, tá ok? Então vamos começar. A seguir estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma e informe a que figura espacial se refere. Use a criatividade para colorir. Não vamos colorir nada aqui no momento, não é isso? Muito bem. Gente, tudo isso que eu vou fazer agora, eu já falei na teoria, na aula de teoria, então estes exercícios vocês só deverão fazê-los depois de ter visto a aula número 1, tá bom? Que está aí no Google Classroom também. Então vamos analisar aqui. Aqui nós temos uma figura que tem uma base e nós temos 4 triângulos em volta. Então quando eu subir esses 4 triângulos, eu vou ter aqui uma pirâmide, porque tem uma base só e 4 faces triangulares em volta. Então, nesse caso, nós temos uma pirâmide quadrangular, certo? Lembrando que o nome da pirâmide é dado pela base. Como a base é um quadrilátero, então tem 4 triângulos para encaixar em volta, pirâmide quadrangular. Aqui do ladinho, nós temos, ó, outra pirâmide, só que agora a base vai ser um triângulo. E eu vou suspender um triângulo aqui, outro em volta, e nós teremos então um tetraedro, ó, uma pirâmide que terá 4 faces, 3 laterais triangulares e uma base triangular, certo? Então teremos uma base triangular e mais 3 triângulos em volta formando as faces laterais. Então isso também será uma pirâmide, já que tem uma base só, e é uma pirâmide triangular. Lembrando que lá na observação, eu já coloquei para vocês, que a pirâmide triangular também é chamada de tetraedro. Tetra, 4, edro, face, 4 faces. Aqui nós temos, olha, duas bases, e aí subindo aqui, ó, 2 bases, e eu, quando subir essas 2 bases, em volta vou encaixar 4 retângulos. Então eu tenho aqui um prisma, porque tem 2 bases paralelas e congruentes. Então, nessa figura, nós temos um prisma de base com 4 lados, então quadrangular. Só que nesse caso especificamente, o prisma quadrangular reto, a gente vai chamá-lo de paralelepípedo. Também está na observação da aula de teoria. Aqui nós temos base circular, em volta um setor circular que encaixa certinho nesse círculo. Portanto, aqui nós temos um cone aberto, é um cone circular. Aqui nós temos 2 bases circulares, paralelas e congruentes. O retângulo que quando a gente roda ele, rotaciona em volta desses círculos, nós formamos então um cilindro. E aqui, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas idênticas. Então, aqui nós temos também um prisma, que tem 2 bases paralelas e congruentes, um prisma quadrangular, que é um paralelepípedo também e que especificamente nesse caso é um cubo, porque é formado de 6 quadrados todos idênticos, correto? Continuando aqui, ó. Esta aulinha de planificação era para a gente ter dado
cortado aqui o anexo que está aqui na frente, que eu já cortei e montei para vocês verem, né? Aquelas figurinhas da aula anterior que eu cortei. Então tem 2 páginas de anexo aqui no fundo desse livrinho, que era para a gente cortar. Então essa aula era só disso, não temos o que fazer agora aqui. O conselho que eu dou para vocês é que assim que vocês pegarem a apostila física de vocês, né? A parte física de vocês, vocês venham aqui na página que tem o anexo para ser cortado, ó. É página 69 e 71, tá? Eu recortei, por isso que a minha página não está aqui. Vocês peguem esse caderno que está na escola, recortem, vinquem e façam as figurinhas de vocês, para vocês enxergarem melhor as figuras na sua tridimensionalidade. Voltando aqui, um passeio pela escola, também é uma aula que nós não vamos fazer, porque vocês não estão aqui comigo passeando pela escola. Era para a gente diferenciar figuras planas, identificar algumas figuras planas e falar sobre elas. Então, essa parte a gente não fez, porque não está presencial, mas aqui o exercício 2 a gente já tem como fazer, tá ok? Então, como que nós vamos fazer aqui com o nosso exercício número 2? Espera aí, arrumar um pouquinho a luminosidade aqui. Isso, melhorou, né? Então vamos lá, ó. Veja as figuras apresentadas em cada situação e preencha os textos com as informações corretas em cada caso. Aqui nós temos uma caixa, pessoal, hexagonal. Imagine essa caixa deitadinha, não assim em pé, como ela está. Correto? Então imagine essa caixa deitadinha, hexagonal. Nós teremos a tampa e o fundo dela na forma de hexágonos. Então essa caixa está representando um prisma hexagonal, tá bom? A caixa de presente a seguir tem aproximadamente a forma de um prisma hexagonal, tá? Imagine isso aqui deitado, um hexágono em cima é a tampa, o mesmo hexágono paralelo, igualzinho embaixo é o fundo da caixa, portanto, um prisma hexagonal. Podemos dizer que é um poliedro, pois é uma forma espacial formada apenas por segmentos de reta. Também podemos dizer que é uma forma espacial formada somente por polígonos. Essa figura tridimensional é formada por 2 hexágonos iguais, que são a tampa e o fundo, e por 6 retângulos iguais, que são as 6 laterais da caixa. Além disso, tem 2 bases, né, a tampa e o fundo, no formato de hexágono, e aqui o total de 8 faces. Por que 8 faces? Porque eu tenho, olha, a tampa e o fundo são 2, e os 6 retângulos laterais, 2 mais 6, 8 faces. Arestas, as 6 arestas de uma tampa, mais as 6 arestas da outra tampa são 12. Mais as 6 arestas que estão aqui nas laterais são mais 6, então 18 arestas. E os vértices, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e embaixo os outros 6, então 12 vértices. Exercício B. O Louvre, em Paris, é um dos principais museus do mundo. A pirâmide na entrada principal é uma de suas marcas registradas. Está aqui a pirâmide. É uma pirâmide quadrangular, logo ela tem apenas uma base. Pirâmides têm uma base só, né, pessoal? Na forma seria quadrilátero. Como aqui embaixo informou que é um quadrado, eu já escrevi quadrado aqui, tá? Mas poderia ser qualquer quadrilátero. Além disso, é formada apenas por segmentos de retas e por isso é um exemplo de poliedro. Suas faces laterais têm formatos de triângulos, porque é uma pirâmide. Por ser uma pirâmide de base quadrada, então por isso que eu tinha escrito quadrado aqui em cima, ela é formada por 4 triângulos que estão em volta e um quadrado que é a base. Ela tem um total então de 5 faces, ó, que são a base mais os 4 triângulos em volta. 5 vértices, ó, os 5 vértices da base mais o vértice principal aqui em cima. E 8 arestas, porque eu tenho aqui embaixo, olha, 4 arestas na base, mais 4 em volta nos triângulos. Próximo exercício, C. Se enfileirarmos direitinho, né, bem no rumo bonitinho, encaixadinho, as moedas que aparecem na figura seguinte, obtemos um sólido geométrico muito conhecido chamado cilindro, né, pessoal? Do jeito que está aqui, não. Mas a hora que eu encaixo certinho, bonitinho, uma sobre a outra, vira um cilindro. Ele não é um poliedro, é um corpo redondo, já que tem uma face não plana, que é a face lateral.
Esse sólido é obtido a partir da rotação de um quadrado ou de um retângulo e ainda 2 círculos, que são as duas bases. Possui 2 bases paralelas iguais na forma de círculos. É um exemplo de sólido geométrico que não possui o quê? Vértices nem arestas, porque é um corpo redondo. 2 de suas faces são planas, que são os 2 círculos da base, e a outra não plana, que é a volta do cilindro, correto? Torno a dizer, não assistam a essa aula sem ter visto primeiro a aula de teoria, em que está todo esmiuçadinho lá. Exercício 3. A partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas geométricas espaciais, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado. Então, nós temos aqui, ó, uma pirâmide hexagonal. Ela é poliedro ou corpo redondo? Pirâmides e prismas e cubos, tudo poliedro. Agora, cone e cilindro são corpos redondos. Tudo bem? Vamos lá. Figuras planas que formam o sólido. Como que a pirâmide hexagonal é formada? Ela é formada por um hexágono, que é a sua base, e 6 triângulos em volta. Como que o prisma pentagonal é formado? Ele é formado, como ele é um prisma, ele tem 2 bases, que são 2 pentágonos, e tem 5 paralelogramos em volta. Poderiam ser retângulos, se o prisma for reto. E o cubo? O cubo, gente, ele é formado por 6 quadrados todos iguais. E o cone? O cone, pessoal, ele é formado por um setor circular, né, pedaço de pizza, e o círculo. E o cilindro? O cilindro é formado por um retângulo, aberto, obviamente, rotacionado, né, que foi girado e formou o cilindro, e 2 círculos que são a base. Quantidades de bases. Quantas bases uma pirâmide hexagonal tem? Se é pirâmide, possui uma base só. Se é prisma, possui 2 bases. Se é cubo, possui 2 bases, porque todo cubo é um prisma. Se é cone, possui uma base só, que é o círculo. Se é cilindro, possui 2 bases, que são 2 círculos. Qual é o formato da base de uma pirâmide hexagonal? Hexagonal. E de um prisma pentagonal? Pentagonal. Qual é a base, o formato da base de um cubo? É quadrada. E do cone e do cilindro? É circular. Quantas arestas de base tem a pirâmide hexagonal? Gente, aresta na base. Se a pirâmide é hexagonal, a base é um hexágono, então possui 6 arestas de base, porque o hexágono possui 6 lados. Se o prisma é pentagonal, pentágono, então tem 5 arestas de base. O cubo tem quadrados na base, então 4 arestas de base. Agora, o cone e o cilindro, eles não têm arestas de base, porque a base é circular, não chama aresta. Total de faces. Olha, a pirâmide hexagonal, ela tem quantas faces? Ela tem uma base e 6 retângulos em volta, então 6 mais 1, 7. Tudo bem? E o prisma pentagonal? O prisma pentagonal, ele possui, ó, 2 bases e mais os 5 retângulos em volta. Então, 2 mais 5, 7 faces também total. E o cubo? O cubo é formado de 6 quadrados, que são 2 bases e 4 quadrados em volta, laterais. E o cone? Quantas faces tem o cone? Ele tem 2 só, porque ele tem o círculo da base e mais a lateral dele, que é uma coisa só. E o cilindro? Tem 3, porque ele tem 2 bases e a face lateral circular, que é um retângulo esticado. Tá? Então, tem 3 faces laterais. Total de vértices. A pirâmide hexagonal, ela tem, como ela é pirâmide, ela tem um vértice em cima e 7 vértices na base, aliás, 6 vértices na base, porque é um hexágono, total de 7 vértices geral. O prisma pentagonal, ele tem 5 vértices na base e 5 na base de cima, porque ele tem 2 bases, então dá 10 vértices. O cubo, ele tem 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo, 8 vértices no total. O cone tem um vértice só, que é em cima, e o cilindro não tem vértices, porque ele não tem vértices, né, gente? O cilindro é uma coisa redonda, não tem vértices. Total de arestas agora, olha. A pirâmide hexagonal, ela tem, ó, arestas da base 6, mais 6 em pé nos triângulos dá 12.
O prisma pentagonal, ó, ele tem 5 arestas na base de baixo, mais 5 arestas na base de cima, mais 5 arestas descendo, então totaliza 15 arestas no total. Totaliza 15 no total. Olha só que coisa, que português maravilhoso. E o cubo? O cubo ele tem, olha, 4 arestas na base de baixo, 4 arestas na base de cima e 4 descendo. Então 4 vezes 3, 12. E o cone e o cilindro, eles não têm arestas porque eles são corpos redondos. Correto? Continuando, aqui fala sobre poliedros, retoma o que aprendeu, tal. Aqui fala sobre quantidade de faces, vértices, arestas, de pirâmides e prismas. E aqui tem alguns exercicinhos para a gente resolver. Ó, torna a dizer, tem que ter visto a teoria primeiro. Revisando as informações apresentadas, preencha a tabela seguinte com a quantidade que está sendo solicitada em relação à figura indicada, tá? Então, olha lá. Uma pirâmide de base octogonal, o formato da base é um octógono, a base tem 8 lados, o número de faces da pirâmide são 9, por quê? Porque tem uma base e 8 triângulos em volta, então 8 mais 1, 9. Número de vértices são 9, porque tem o vértice em cima da pirâmide, mais os 8 que estão embaixo na base. E o total de arestas são, olha, 8 arestas na base, mais 8 nos triângulos que culminam naquela base, total 16. O prisma de base decagonal, deca quer dizer 10, o formato da base é um decágono, senão o prisma não chamaria decagonal. O número de lados da base, se é um decágono, tem 10 lados. O número de faces são, olha, 2 bases mais 10 retângulos em volta, já que tem 10 lados cada base. Então, 10 mais 2, 12. Número de vértices de um prisma de base decagonal. Olha, tem 10 vértices embaixo e 10 vértices em cima, total de 20. E o número de arestas? 10 arestas da base de baixo, mais 10 arestas da base de cima, mais as 10 arestas que descem para encostar uma base na outra. Certo? Aqui nós temos uma teoriazinha que foi dita já na aula passada, mas na aula do Google Classroom, mas vou ler aqui para vocês de novo. Leonhard Euler foi um importante estudioso das ciências, com significativos trabalhos publicados nas áreas da matemática, física, engenharia e astronomia. Um importante legado desse matemático suíço foi a chamada relação de Euler, que relaciona a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro. Essa relação garante que vale V menos A mais F igual a 2, onde eu costumo colocar o contrário. Eu costumo ler assim, V mais F menos A é igual a 2. É na mesma, tá, pessoal? A mesma coisa. Então, toda vez que eu pego o número de vértices, somo ao número de faces e tiro o número de arestas de um poliedro euleriano, dá sempre 2 essa continha. Os poliedros que satisfazem a relação de Euler são chamados de poliedros eulerianos. De acordo com essas informações, verifique se um poliedro convexo com 14 vértices, 21 arestas e 9 faces é um poliedro euleriano. Então é só pôr a fórmula, V mais F menos A igual a 2. Número de vértices, 14, mais número de faces, 9, menos número de arestas, 21. 14 mais 9, 23. 23 tira 21, dá 2. Olha, deu 2. Se deu 2, portanto, sim, esse poliedro é um poliedro euleriano. Beleza? Uma outra perguntinha que caiu no Enem, inclusive. Olha que facinho. Olha só. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Aqueles sinalizadores que você coloca no trânsito, né? Para impedir passagem, para sinalizar um buraco e tal. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base, que é a base do cone, até a metade de sua altura para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Vamos pensar? Então, de que maneira eu devo cortar o adesivo para colar em volta desse cone, da base até a metade, para que represente depois e fique encaixado bonitinho no cone.
Obviamente que essa forma aqui, certo? Embaixo, em cima, aí corta isso aqui, coloca em volta do cone e sinaliza de uma maneira que à noite dá para ver com um papel fluorescente, por exemplo. Próximo exercício. A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é... Então, olha só, eu tenho duas bases pentagonais e 5 retângulos em volta para fechar isso. Quando eu fecho, o que que dá? Um prisma de base pentagonal, ou seja, alternativa C. Exercício 4, já caiu no Enem esse exercício. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito utilizado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de quê? É uma pirâmide? Gente, pirâmide com base circular? Não, é um cone, né, pessoal? Um conezinho, ó. Ok? Exercício número 5. Observe a caixa representada abaixo. Uma planificação dessa caixa é... Então, aí vocês têm que pensar, imaginar isso aqui aberto, cortado o papel, vincado, e quando for fechar, observe, as bases não poderiam estar do mesmo lado, não é verdade? Senão ia sobrepor uma outra. Então, a única figura que vai dar para encaixar uma base, outra base, e rodar esses retângulos em volta das bases e fechar o prisma, é a alternativa C. Tem que pensar, né, gente? Exercício 6. Observe o modelo de um cubo, ele tem 11 planificações diferentes. Isto é, existem 11 maneiras diferentes de cortar um molde para se montar um cubo por meio de dobradura. Identifique dentre as alternativas abaixo uma que dê certo. Mesma coisa, pessoal. Você tem que imaginar isso aqui, cortando, vincando, qual é o único jeito de depois dobrar isso aqui, dos desenhos que estão aqui, né? Qual é o único jeito de dobrar isso aqui e fechar um cubo? No caso, se você parar e analisar, é somente a alternativa B. Exercício 7. Num dado cúbico, ficam em faces opostas os números 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. É porque sempre as faces opostas de um cubo, gente, somam 7, tá bom? Observe as figuras dadas e responda. Quais representam planificações possíveis de um dado? Mesmo esquema, pessoal. Você tem que analisar qual forma um cubo e que, quando a gente coloca uma face de frente à outra, dá justamente do jeito que ele falou. A face 1 fica oposta a 6, a 2 a 5 e a 3 a 4. Analisando somente o cubo número 1 e o cubo número 3, é que acontece isso. Analise depois com calma. E aqui a nossa última página de exercícios, dessa parte aqui, né, de figuras espaciais. As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, à planificação de que sólidos? Olha aqui, ó. Base quadrangular, sobe um triângulo, sobe outro, sobe outro, sobe outro. Nós temos aqui uma pirâmide, então só poderia ser B ou D. Mas na outra é cilindro, ó, roda isso aqui, fecha em cima, fecha embaixo, cilindro. Então só sobrou a alternativa B por enquanto. E o cubo, né? Que aqui não está muito quadrado, não, esses quadriláteros, pessoal, mas é a única que dá para aproveitar, tá bom? Então seria uma pirâmide, um cilindro, e aqui, se aqui fosse bem quadradinho, seriam cubos, um cubo, tá bom? Vou considerar essa aqui, mas saiba que aqui não está muito quadradinho, não, mas é desenho deles que não está bem feito. Maria quer inovar, caiu no Enem de 2012 essa pergunta. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Puxa vida, aqui está muito óbvio o cilindro. Aqui nós temos um prisma, duas bases pentagonais, 5 retângulos em volta, então prisma de base pentagonal. E aqui, pessoal, nós temos uma pirâmide, base triangular, sobe outro triângulo, sobe outro e sobe outro. A única alternativa correta é a A. Olha que questão fácil que caiu no Enem. E aqui, observe as planificações 1, 2 e 3, de 3 sólidos. Assinale a alternativa que mostra corretamente os nomes dos sólidos associados às planificações 1, 2 e 3, respectivamente.
prisma de bases pentagonais, prisma reto de base pentagonal. Aqui nós temos dodecaedro. Por que dodecaedro? Se você somar isso aqui, você vai ver que tem 12 pentagoninhos aqui. Quando junta isso aqui, cria tipo uma bola, tá? Dodecaedro. E aqui um prisma reto de base triangular, certo? Então, por isso, a alternativa A. Correto? Eu sei que os exercícios foram feitos meio rapidamente, mas é porque a aula de teoria já tinha sido dada. E torno a dizer, assistam a aula número 1, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho, até mais.